Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar os ciclos biogeoquímicos. Os organismos retiram constantemente da natureza substâncias e elementos químicos que depois retornam ao ambiente. O processo contínuo de retirada e devolução de elementos químicos à natureza constitui os ciclos biogeoquímicos. Vamos começar pelo ciclo do carbono. As cadeias de carbono que formam as moléculas de açúcar são fabricadas pelos seres autotróficos por meio da fotossíntese, na qual ocorre a absorção de gás carbônico do ambiente. A absorção do carbono atmosférico pelas plantas e outros seres autotróficos e sua transformação em substâncias orgânicas são chamadas de fixação do carbono ou sequestro do carbono. Dessa forma, o carbono passa a circular pela cadeia alimentar na forma de moléculas orgânicas. Sua volta ao ambiente se dá na forma de gás carbônico, por meio da respiração de praticamente todos os seres vivos, micro-organismos, animais e vegetais, e da decomposição dos seus corpos após a morte. O ciclo do carbono está ligado ao do oxigênio, pois este é produzido na fotossíntese e lançado na atmosfera. Pela respiração, ele é consumido e se produz novamente gás carbônico. Além de pelas oxidações biológicas, como respiração e decomposição, o gás carbônico é recolocado na atmosfera pela oxidação não biológica da matéria orgânica, em contato com o ar, como ocorre na combustão. Boa parte do carbono da Terra está nos compostos minerais, como os carbonatos, até mesmo os depósitos de carapaças de organismos com concha o esqueleto de carbonato de cálcio. E nos depósitos orgânicos fósseis, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Esses depósitos se originaram de vegetais e de outros organismos, que durante centenas de milhões de anos estiveram sujeitos a grandes pressões nas camadas de terra. Na forma mineral, o carbono pode voltar à atmosfera pela oxidação lenta em contato com o ar ou pela queima de combustíveis fósseis. No ambiente aquático, o ciclo do carbono sofre algumas modificações, pois o gás carbônico reage com a água e produz ácido carbônico, que se ioniza em íons bicarbonato e carbonato. Essas reações estão em equilíbrio dinâmico, isto é, quando a concentração de gás carbônico aumenta, aumento de oxidações e combustões, a reação se desloca para a direita e aumenta a produção de bicarbonato e carbonato. Quando a concentração de gás carbônico diminui, aumento da fotossíntese, o sentido da reação se inverte, o gás carbônico é novamente produzido. A produção de gás carbônico pela respiração e pela decomposição deveria ser naturalmente compensada pelo consumo desse gás na fotossíntese. No entanto, o ser humano libera esse gás na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis e de madeira a uma velocidade muito maior que a de assimilação pela fotossíntese. As reservas de carvão e de petróleo estão sendo consumidas em pouco mais de um século. O resultado é um desequilíbrio no ciclo do carbono, com aumento progressivo de gás carbônico na atmosfera. Vejamos as possíveis consequências desse aumento. Primeiro, efeito estufa. O gás carbônico forma uma barreira na atmosfera que deixa passar a luz do Sol e retém o calor irradiado pela superfície terrestre. Algo semelhante ocorre em uma estufa de vidro na qual se cultivam plantas. O vidro deixa passar a luz, que é absorvida pelo solo e refletida na forma de calor. No entanto, as ondas de calor não atravessam bem o vidro e são refletidas, aquecendo a estufa. Por essa razão, o efeito do aquecimento do planeta é chamado de efeito estufa. Temos também o aquecimento global. Com o aumento da produção de gás carbônico,
por causa da queima de combustíveis fósseis em motores, nas indústrias ou nas usinas, e em menor grau pelas queimadas de florestas, a concentração desse gás vem aumentando gradativamente e há muitas evidências de que esse fato vem provocando um aumento na temperatura média da Terra. Esse fenômeno é chamado de aquecimento global. Agora vamos ver o ciclo do oxigênio. Os átomos de oxigênio estão nos mais variados compostos minerais e orgânicos, mas sua presença na forma de moléculas de oxigênio livre, como é usado na respiração e na combustão, depende da fotossíntese. Nessa forma, compõe 21% da atmosfera. O ciclo do oxigênio está muito relacionado ao do carbono. Esse gás é produzido durante a construção de moléculas orgânicas pela fotossíntese e consumido quando essas moléculas são oxidadas na respiração ou na combustão. Parte do oxigênio da atmosfera se combina com metais do solo, como o ferro, e forma óxidos. Na estratosfera, parte é transformada em ozônio pelos raios ultravioleta do Sol com comprimento de onda menor que 200 nanômetros. O ozônio é transformado em oxigênio pelos raios ultravioleta com comprimento de onda entre 200 nanômetros e 300 nanômetros. Essas duas reações permitem que se mantenha na estratosfera uma camada de ozônio em equilíbrio, que funciona como um filtro protetor, retendo cerca de 80% de toda a radiação ultravioleta. A maior concentração de ozônio está entre 20 e 25 quilômetros de altitude. Com a destruição dessa camada, mais raios ultravioleta chegam à Terra, o que representa sério perigo para o ser humano e para o meio ambiente. A camada de ozônio vem sendo destruída por gases liberados por aviões supersônicos que voam acima de 20 km de altitude, cinzas de vulcões e principalmente pelos clorofluorcarbonos, grupo aí de gases usados na indústria, com destaque para o CFC. Os CFCs são muito estáveis e sobem lentamente até a estratosfera, onde começam a destruir o ozônio. Além disso, também colaboram para o aumento do efeito estufa, como vimos no ciclo do carbono. Sob a ação dos raios ultravioleta, os CFCs liberam átomos de cloro que reagem com o ozônio e o transformam em oxigênio. No fim da reação, os átomos de cloro são regenerados e destroem outras moléculas de ozônio. O processo de formação de ozônio a partir do oxigênio não é interrompido, mas a sua velocidade é inferior à da destruição, o que leva a uma redução na sua concentração. Nos anos 1930, os CFCs foram considerados extremamente práticos, pois eram inertes, não inflamáveis, nem tóxicos ou corrosivos, e podiam ser utilizados para dar pressão em embalagens spray, são os famosos aerossóis, de inseticidas, desodorantes e etc. Também foram usados como gás de refrigeração em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, na limpeza de circuitos eletrônicos e na fabricação de espuma de plástico e isopor. Apenas nos anos 1970 ficou comprovada a ação desses gases sobre a camada de ozônio. Há evidências de que a redução de 1% na camada de ozônio aumenta em 2% a passagem de radiação ultravioleta, o que faz crescer de 4 a 6% a taxa de câncer de pele. Assim, dada a gravidade do problema, foram feitas várias reuniões internacionais para decidir a redução da produção e do consumo de CFCs e sua substituição por gases que não atacam a camada de ozônio. Em setembro de 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal e desde que entrou em vigor, as emissões de CFCs diminuíram 97%
nos países industrializados e 84% nos demais. Agora vamos ver o ciclo da água. A água é fundamental para os seres vivos, pois possibilita a ocorrência de reações químicas, ajuda a regular a temperatura, porque absorve ou perde calor sem que a sua temperatura varie muito, e facilita o transporte de substâncias. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Do total desse volume, aproximadamente 97% estão nos oceanos. Cerca de 2% da água do nosso planeta está no estado sólido, nas grandes massas de gelo, nas regiões próximas aos polos e no topo de montanhas muito elevadas. A água doce, no estado líquido, está nos rios, nos lagos e nas represas, infiltrada no solo e nas rochas, nas nuvens e nos seres vivos, e corresponde a apenas 1% do total de água do planeta. A energia solar desempenha papel importante no ciclo da água. Graças a ela, a água em estado líquido sofre constante evaporação e penetra na atmosfera na forma de vapor. Nas camadas mais altas e mais frias da atmosfera, o vapor de água se condensa e forma as nuvens. As gotas de água nas nuvens são tão pequenas que a turbulência e as correntes de ar mantêm-nas flutuando. Quando várias gotas se juntam, elas podem ficar muito pesadas para se manter no ar e se precipitam na forma de chuva, neve ou granizo. Por meio de um escoamento superficial, a água pode formar rios e lagos e voltar para o oceano. Pode também infiltrar-se no solo e formar os lençóis subterrâneos ou freáticos, ou imensos reservatórios subterrâneos de água, os aquíferos. Essa água passa aos poucos para os rios, lagos e mares. Ela pode sair também em alguns pontos da superfície do solo e formar as fontes de água, ou ser retirada pelas raízes das plantas ou dos poços cavados pelo ser humano. Nós temos dois tipos de ciclo de água. O ciclo curto ou pequeno, que ocorre pela evaporação da água dos oceanos, rios, mares e lagos, e sua volta à superfície da Terra na forma de chuva e neve. Temos o ciclo longo ou grande, é aquele em que a água passa pelo corpo dos seres vivos antes de voltar ao ambiente. Ela é retirada do solo pelas raízes dos vegetais e utilizada na fotossíntese e pode, pela cadeia alimentar, ir para o corpo dos animais. A água volta para a atmosfera por meio da transpiração ou da respiração e volta para o solo por meio da urina, das fezes ou da decomposição das folhas e dos cadáveres. O conjunto de evaporação e transpiração é chamado de evapotranspiração. O ser humano vem consumindo grandes quantidades de água doce de rios, lagos e lençóis subterrâneos. Além disso, quando a vegetação natural é removida, o escoamento da água e a erosão do solo aumentam e eleva-se o risco de inundações e deslizamentos de terra. O consumo excessivo e a poluição aceleram a escassez de água limpa. Agora vamos para o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um gás presente na atmosfera na proporção aproximada de 79%. Apesar disso, não é utilizado de forma direta pela maior parte dos seres vivos. O aproveitamento do nitrogênio pela generalidade dos seres vivos depende de sua fixação, que pode ser feita por radiação ou por biofixação, sendo este último processo o mais importante. A biofixação é realizada principalmente por algumas bactérias e cianobactérias, que podem viver livres no solo, ou no caso das bactérias, associadas às raízes de plantas, formando as bacteriorrizas. Esses organismos
transformam o nitrogênio atmosférico em íons amônio. Quando produzidos pelos biofixadores associados às raízes, são transferidos diretamente para a planta, que os utiliza na síntese de aminoácidos, unidades que formam as proteínas, e dos nucleotídeos, que formam os ácidos nucleicos. Íons amônio produzidos pelos biofixadores de vida livre são transformados em íons nitrito e depois em íons nitrato, pela ação das bactérias nitrificantes ou nitrobactérias. Essas bactérias são autótrofas, mas não realizam fotossíntese. Elas executam outro processo autótrofo chamado quimiossíntese. Nesse processo, não há utilização de energia solar, nem a necessidade de clorofila. A substância orgânica é formada a partir de água e de gás carbônico, graças à energia liberada em outra reação química, em que participam substâncias inorgânicas. As nitrobactérias utilizam a energia química proveniente da reação entre íons amônio ou íons nitrito e o oxigênio. Nessas reações, há nitrobactérias que transformam íons amônio em nitrito e outras que transformam o íon nitrito em íon nitrato. Tanto os íons amônio quanto os íons nitrato podem ser absorvidos diretamente pelas plantas, e o nitrogênio neles contido é utilizado na síntese de aminoácidos e nucleotídeos. Os animais obtêm o nitrogênio de que necessitam por meio da alimentação. Até o momento, o único exemplo conhecido de animais que possuem em seus corpos bactérias fixadoras de nitrogênio são moluscos perfuradores de madeira, que vivem em ambiente marinho e de água salobra, conhecidos popularmente por teredos ou turus. O nitrogênio retorna ao ambiente pela excreção e quando os organismos morrem, pelo processo de decomposição. As excretas nitrogenadas, ureia e ácido úrico, são transformadas em amônia por bactérias e fungos decompositores. Esses organismos também degradam as substâncias nitrogenadas contidas no corpo de organismos mortos, transformando-as em amônia e outros compostos. A amônia prossegue no ciclo, sendo transformada em nitrito e nitrato pelas bactérias nitrificantes. O nitrogênio retorna ao ambiente pela ação de bactérias desnitrificantes, que convertem o nitrato a nitrito e depois em nitrogênio molecular. Este pode estar novamente na fase biológica do ciclo por meio dos processos de fixação. Agora, por fim, nós temos o ciclo do fósforo, né? O fósforo é um elemento extremamente importante na formação dos seres vivos, porque eles participam da constituição dos ácidos nucleicos, né? Das moléculas energéticas, como o ATP. O ciclo do fósforo, ele vai se concentrar no solo, né? Nas rochas, nos seres vivos, porque esse elemento ele não apresenta compostos gasosos. As plantas elas vão utilizar os íons fosfatos encontrados na água, que vão absorver ali do solo, e os animais vão obter esse íon através da ingestão de água e de alimentos. O retorno do fósforo para o ambiente, ele só acontece através da decomposição da matéria orgânica. Muito bem, terminamos aqui os ciclos biogeoquímicos. Gostaria que vocês lessem o texto no LIP, destacando as partes principais, porque isso complementa a videoaula, ok? Dúvidas nós tiramos nas aulas ao vivo ou pelo chat. Beijo para todo mundo e até a próxima aula.